Dando sequência ao nosso estudo de riscos físicos e higiene ocupacional, vibrações. O que é vibração? Ela é definida como um movimento oscilatório em relação a um corpo de referência. Então, o que acontece? O que é oscilatório? Que ele vai e vem, certo? Em relação a esse movimento oscilatório, então nós temos dois parâmetros que são de grande importância, tá? Que é a frequência. O que é a frequência? É o número de ciclos no movimento por segundo, ou seja, em um segundo, se eu tiver 10 movimentos oscilatórios, eu vou ter uma frequência. Se eu tiver um movimento, vai ser outro, e o efeito é diferente entre si. O próximo é a amplitude, que é a magnitude de pico de um movimento oscilatório. Tá? Então, o que é isso? Então, eu posso ter movimentos que são mais brandos, como eu posso ter movimentos que são maiores. Conforme maior esse movimento oscilatório, fisicamente falando, maior vai ser o impacto que esse tipo de agente provoca no trabalhador. Tá? Em termos de parâmetros, tá? O que vai determinar, por exemplo, em um trabalhador, o movimento oscilatório, o que vai determinar o quão mais perigoso é isso? Né? Então, por exemplo, vamos pegar um trabalhador aqui que está em um trator. Tá? O que vai determinar muito esse impacto da vibração é o deslocamento, a velocidade do equipamento e a aceleração em que a gente está trabalhando. Então, esses três parâmetros aí acabam, de certa forma, influenciando nos parâmetros de vibração em que ele pode estar sujeito. Bom, quais são os tipos de vibrações em que um trabalhador pode estar sujeito? Tá? Ele pode estar sujeito às vibrações localizadas e de corpo inteiro. Nós vamos ver essas duas aí. Tá? Outra coisa que é importante saber é também a direção em que a pessoa está sendo sujeita à vibração para poder saber quais são os eixos e fazer o cálculo de maneira adequada. De certa maneira, você pode considerar a pessoa em pé, em posição em pé ou deitada, e de acordo com a norma, o eixo X ele vai das costas para o peito, Y do lado direito para o esquerdo e Z dos pés para a cabeça. Bom, no caso aí de vibrações localizadas, elas ocorrem nas mãos e nos braços, tá? Geralmente ali, mas são apenas algumas partes do corpo, e não o corpo inteiro. A pessoa pode trabalhar numa faixa de frequência de 6,3 até 1250 Hz. E alguns casos aí que nós temos são os marteletes pneumáticos, rompedores, lixadeiras, motosserras, entre outros. Tá? Vamos pegar um exemplo aí para a gente poder analisar. Então tem aí o cara que está trabalhando com a nossa britadeira, que a gente viu na parte anterior, né? Então o que acontece? Uma pessoa que trabalha com esse equipamento, olha onde ele tem vibração. Ele tem vibração nos braços e no tronco. As pernas não têm vibração, porque elas estão bem firmadas no solo. Vibração de corpo inteiro. Ocorre quando todo ou maior parte do corpo está exposto a movimentos vibratórios, que são geralmente de baixa frequência. Tá? Tempo de duração pode ser de médio a longo prazo. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha em cima de um trator, ela está com o corpo inteiro exposto a vibrações. Nós temos os motoristas de ônibus, tá? Que ele tem esse movimento vibratório. Então, aqui, essa pessoa, para poder analisar o eixo dela, nós temos o X, o Y que sai na lateral e o Z, que é o sentido principal para analisar a vibração que a pessoa trabalha, na verdade, e apesar de estar sentada, ela é uma pessoa considerada em pé. Quais são os efeitos ocupacionais da vibração no corpo de um ser humano? Tá bom? Ele pode ser considerado leve, tá? Isso aí geralmente ocorre quando ele é leve, desaparece depois de um tempo de descanso. Tá? Os efeitos de vibração podem levar a uma fadiga, uma insônia, tremores e dores de cabeça. Tá? Então, de certa forma, de acordo, às vezes, se você fica num ambiente que está com vibração, após você descer desse equipamento, por exemplo, você andou de um trator por cerca de 10 minutos,
Aí a hora que você desce desse trator, você sente os músculos da sua perna um pouco mais enfraquecidos, tá? Então, um outro efeito. Mas depois de um certo tempo, 5, 10 minutos que você descansou, esse efeito desaparece e você continua a ter a mesma força nas pernas, tá bom? Agora, o que já é um efeito moderado de vibração? Primeira coisa, ele ocorre quando você já fica um período de exposição mais acentuado, tá bom? Já é um período maior, e pode levar a dores lombares, problemas no aparelho digestivo e problemas no aparelho urinário, tá bom? Esses aparelhos, né, geralmente, o aparelho urinário principalmente, ele é feito por pequenas membranas, né? Então, o que acontece? A vibração faz com que ele sofra mais consequências, né? Fazendo com que a pessoa possa ter diarreia, pode fazer com que a pessoa possa ir no banheiro num menor tempo do que se fosse ele estivesse num ambiente que estivesse sem vibração. O próximo aí que nós temos, tá? São os problemas severos, que são períodos de exposição acentuado e alta frequência, tá? Quando isso ocorre, você tem degeneração da coluna vertebral, nervos e vasos, tá? Aqui tem uma figura que mostra bem. Uma pessoa que fica num ambiente que fica muito tempo com vibração ou de alta frequência, o que acontece na mão dela? Os vasos internos se romperão, tá? Então a mão dela fica essa cor aqui, ó, avermelhada, ok? Você tem problemas de dormência e fraqueza em partes de mão, né? E problemas também na parte nervosa. Aqui eu tenho uma tabela que mostra geralmente, tá, quais são os tipos de problemas ocupacionais que você tem em vibração. Se você tem uma frequência de 4 a 9 Hz, nós temos uma sensação geral de desconforto. Aí de 3 a 20 são sensações na cabeça. E aí você vai aumentando, né? Você pode ter dores no peito, dores abdominais, alteração no sistema cardiovascular, que é a própria batida do coração mesmo, tá bom? Aumento no ritmo respiratório e até contrações musculares. Isso vai depender da faixa de frequência em que você está trabalhando e o tempo de exposição também. E como que a gente determina como que a pessoa está exposta a um ambiente? Tá? Nós temos dois equipamentos. Um é o acelerômetro e o outro é o vibrômetro. Tá? O vibrômetro, nesse caso aqui, você pode instalar na própria máquina e você acaba medindo qual é a vibração que um equipamento emite. Só que nesse caso, esse cálculo é feito apenas na situação em que você queira medir o quanto a máquina pode emitir de vibração no ambiente. Tá? Isso não é válido para o corpo humano, porque você tem que medir o efeito no corpo humano. Que aí, no caso, você acaba utilizando esse outro equipamento. Tá bom? Aqui na faculdade nós temos, em termos de ergonômicos, nós não temos o vibrômetro, tá? Porque ele é excessivamente caro. O custo dele, aí nós temos 6 parâmetros que são medidos, tá? Em termos físicos. Então nós temos o medidor multiparâmetros que contém 5. Tá? Depois a gente vai, que é o medidor de temperatura, que é o termômetro, umidade relativa, nós temos um de ruídos, nível de luminosidade e velocidade do vento, tá? O sexto, que é o vibrômetro, todos esses 5 equipamentos, esses 5 medidores, cabem em um equipamento, tá? Que custa R$1.000, só que o vibrômetro, ele é um equipamento separado, que o custo dele é de R$30.000, é o que você vai medir no corpo humano. Então, é um valor bem caro mesmo desse equipamento, mas é um equipamento muito útil para ser usado nessa parte de análise ergonômica. Bom, para a gente poder fazer aí a medição do corpo inteiro, tá? O que a gente faz? A gente faz a pessoa segurar os sensores e acaba medindo a vibração nele. Tá? Aqui estão os eixos, se a pessoa estiver em pé, se a pessoa estiver sentada ou se ela estiver deitada. Parâmetros de frequência, tá? Que a gente vai analisar, são faixas de frequências de 1 a 80 Hz e o tempo de análise é de 1 minuto. Então, coleta essas informações e dali a gente vai tirar os valores necessários para análise. Como que a gente determina aí como que é esse valor, né? Nós temos aqui o fator A, que é o quê?
obtido por essa equação, tá bom? Em que eu tenho a frequência do eixo X, a frequência no eixo Y e a frequência no eixo Z, que a gente vai medindo de acordo com essa convenção adotada. E em cima disso é que a gente determina o quanto a pessoa recebe de vibração no corpo. Aí o que acontece? Você vai pegar esse valor medido de A aqui e vai jogar em cima dessa faixa. E nós temos aqui o que também? O fator de pico. Quando eu acabo jogando esses dois pontos, vamos supor que aqui o nosso GN tenha dado 0,8 e aqui nós temos um valor de 4, que foi a medição final nos 3 eixos, tá bom? Então 0,8 com 4, então tá aqui, ó. A pessoa só pode ficar exposta entre 1 hora até próximo a 2 horas e meia, tá? Não mais do que isso. Pode pôr aí umas 2 horas de exposição e esse é o limite de tolerância da pessoa a um ambiente de vibração. Próximo aí que a gente vai ver de riscos físicos são as pressões anormais, tá? O que é pressão anormal? São pressões diferentes das pressões atmosféricas. E vocês que trabalham em engenharia ambiental vão estar realmente muito ligados nessa parte, tá? Que tipo de pressão nós temos? Nós temos pressão hiperbárica e nós temos pressão hipobárica. Hiperbárica é quando você aumenta a pressão, tá? Então, quando você está dentro de um ambiente, tá, debaixo d'água, e a água exerce uma pressão acima do que a pressão normal. Então, são pressões hiperbáricas. Uma situação muito clara disso daí é quando vocês vão fazer algum tipo de trabalho, principalmente dentro. Aí não sei se o engenheiro entra, mas pode ser o técnico, né? Que tem que entrar dentro de uma tubulação de esgoto e analisar, tá? A pessoa que já entra dentro da tubulação não precisa nem estar debaixo de um efluente, tá? A própria pressão que tem dentro de tubulação de esgoto já é diferenciada da pressão que tem no ambiente externo, tá bom? É um pouco a diferença, mas tem. Um outro caso de pressão aqui hipobárica é quando ele está abaixo da pressão atmosférica, tá? Então, pessoas que trabalham em prédios limpando vidro de prédio em prédios altos, né? É uma situação de pressão hipobárica. Os dois casos trazem problemas à saúde do trabalhador. Quais são os efeitos ocupacionais? Nós temos, em termos de sistema circulatório, dores, ruptura de alvéolos, penetração de ar na corrente sanguínea e morte por embolia. Tá? Na cabeça, podemos ter hemorragia timpânica, hemorragia sinusal da face, dor de dente, funcionamento cerebral anormal. Até eu comentar uma coisa aqui para vocês, tá? Em termos de dor de dente, só para vocês terem uma ideia, pessoal que gostaria de um dia ser piloto de avião, tá? Principalmente de avião de caça. A primeira coisa que eles fazem pergunta no exame de seleção é se você teve algum tipo de cárie. Tá? Por que isso? Porque se você tem uma cárie, você não vai conseguir pilotar um caça, porque a pressão interna ela é tão diferenciada, que ela pode fazer uma ruptura no material que está lá dentro. Uma pessoa voltar a ter uma dor de dente em pleno voo. E aí a pessoa pode ocorrer até uma tragédia, tá? Para você ver como que isso realmente é importante. Sistema digestivo, expansão nos gases do intestino, tá bom? E sistema locomotor, você pode ter tonturas, paralisia de parte central do sistema nervoso e assim por diante. Partindo aí agora para radiações, tá? São formas de energia em movimento que se propagam através de ondas invisíveis para o olho humano. Você não vê a radiação, mas ela é perigosa. Vê-se o caso de Chernobyl, tá? Tem pessoas que sofrem até hoje por causa dos efeitos da radiação. Que tipo de radiação nós temos? Nós temos o tipo de radiação não ionizante, que pode ser do tipo inofensivo e ofensivo, e nós temos as ionizantes, que são ofensivas. Radiação ionizante. Ela é entendida, né, como um tipo de radiação que não possui energia capaz de produzir emissão de elétrons de átomos ou moléculas com as quais interagem. Ou seja, diferentemente de uma radiação
como nós temos de um elemento como de usina nuclear, né? Esse tipo de elemento, ele é vibratório, né? Ele tem uma radiação, só que ele não interage com molécula a ponto de fazer uma deformação genética, tá bom? Uma modificação genética em si. Nós temos as inofensivas, que podem ser assônicas, tá? Vibrações, ultrassom e assim por diante, como as ofensivas, tá? Que são as eletromagnéticas, ou que são mais conhecidas como os raios ultravioleta e infravermelho. Tá? Então, aqui um caso de uma radiação não ionizante é o salva-vidas, que fica na praia, que o tempo todo ele está recebendo radiação ultravioleta, pode provocar câncer lá na frente. Outro tipo de radiação ionizante são os trabalhadores que trabalham com solda. Tá? A energia luminosa é muito intensa, então essa radiação pode provocar problemas de cegueira. E aqui nós temos também aquela famosa caneta laser, né, que o pessoal gosta de apontar no olho do outro. Não faça isso, pelo amor de Deus, né? Isso pode provocar cegueira em uma pessoa. Efeitos ocupacionais que nós temos em relação às radiações não ionizantes. Nós podemos ter queimadura, envelhecimento, manchas, sardas e câncer. Isso em termos de pele, tá? Em termos de óleo, podemos ter um cardioma basocelular, cegueira momentânea, queima de retina. E sistema imunológico também pode ser modificado por radiações não ionizantes. Agora, em termos de radiação ionizante, são os tipos de radiação que possuem energia capaz de produzir emissão de elétrons, de átomos ou moléculas com as quais interagem. Nós temos as ofensivas, né? Que são os raios X, alfa, beta e gama. Então você vê aí a diferença entre eles, tá bom? Se você colocar uma mão, tá? Ou vários materiais e analisar por quais eles ultrapassam, você vai saber qual que é perigoso e qual não é. Por exemplo, nós temos os raios alfa. Se você colocar um papel na frente, o raio alfa não passa. Se a gente colocar o raio beta, ele passa pelo papel, mas pela mão humana ele não passa. Então, esses dois aqui não são radiações que podem provocar alteração genética e provocar um câncer numa pessoa, por exemplo. Agora, raios gama, que passa pela mão, passa pela madeira, mas não passa pelo chumbo. O raio X, que passa pela pele, passa pela madeira, mas não passa pelo chumbo. E nós temos os nêutrons, que passa pela pele, pela madeira e também pelo chumbo. São tipos de elementos de radiação ionizante que pode provocar algum dano ao trabalhador. Efeitos ocupacionais. Sistema hematopético, tá? São perdas de leucócito, anemia, diminuição do número de plaquetas. Em termos de aparelho digestivo, inibição da proliferação celular, diminuição ou supressão de secreções. Pele, inflamação, eritema e descamação. Sistema reprodutor, redução de fertilidade ou esterilidade. E outros, temos aí fibrose renal, hepatite de radiação e assim por diante. É até interessante a gente estar falando disso daí, porque nesse ano foi lançado, não sei se foi esse ano ou ano passado, a HBO lançou o filme Chernobyl, né, que falava da saga do que ocorreu naquela explosão, né, e aí fala dos casos dos bombeiros que tiveram contato com a radiação logo que ocorreu a explosão, né. Em termos de sistema de proteção do corpo humano, o sistema de defesa, eles perderam completamente todos. Em 2 semanas eles morreram. Os que não morreram logo no ato, né? Então, a radiação é uma coisa muito perigosa e todo mundo sabe disso, né? Nós também temos um caso muito famoso que ocorreu em Goiânia, que é o caso do Césio, acho que 137, se eu não me engano, que uma pessoa foi lá, abriu uma cápsula de um equipamento de raio-x e encontrou césio lá dentro, né? E aí viu que aquele pozinho escuro ficava brilhante, começou a passar para todo mundo, inclusive teve uma menininha, né? Acho que é Leide, o nome dela, se eu não me engano, Leide, não lembro agora o nome, mas ela inclusive engoliu um pouquinho daquele pozinho mágico, daquela pedrinha brilhante, né? E veio morrer em menos de 4 dias depois, né?
Então é uma coisa muito perigosa. É interessante até ler esses casos aí do que ocorreu em Goiânia e o que ocorreu em Chernobyl, para quem gosta um pouco de história e ver quais são os efeitos dos dos raios da radiação em si, né? Como que a gente identifica os problemas? Se uma pessoa está exposta há muito tempo, tá? Nós temos aqui os monitores diários, tá? Que a pessoa vem com o aparelhinho e ele vai sempre fazendo um barulho característico, conforme vai aumentando esse barulho, é porque tem uma radiação maior, tá? E um outro caso é você medir no próprio trabalhador, que ele coloca o elemento aqui e depois, no fim do dia, no fim de um período, ele tira para saber o quanto ele recebeu de dose de radiação. Calor, tá? Esse é um outro efeito muito comum em ambientes de trabalho, tá? Fatores ambientais de temperatura e umidade relativa, vai depender do tipo e local de trabalho e se ele obtém uma zona de conforto térmico. Tá? Nós temos duas situações, ou a gente trabalha numa situação em que está com excesso de calor, ou que está com excesso de frio. Tá? A intenção é ficar fora dessas duas zonas, ficar dentro de um conforto térmico, para que o trabalhador possa ter as melhores chances de desempenhar sua função e também não ter problema de saúde. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, um trabalhador de campo, que ele vive sempre debaixo do sol, é uma coisa muito comum. Então vamos falar por enquanto agora do risco de calor. Para a gente poder identificar o problema, tá? Nós temos essa equação aqui, em que o nosso S é o calor acumulado pelo organismo, M é o calor de metabolismo da pessoa. Ela é sempre positiva, porque uma pessoa quando está tendo metabolização, o corpo dela esquenta, tá? Nós temos calor por condução ou convecção, pode ser positivo ou negativo. Então, se a gente estiver num ambiente em que ele está recebendo calor por condução ou convecção, ele vai esquentar. Okay? Agora, se estiver num ambiente que ele está perdendo calor por condução ou convecção, então esse valor aqui é negativo, ele vai começar a sentir frio. Tá? Nós temos o calor por radiação, tá? Que é o que a pessoa emite. Aí pode ser, a pessoa está debaixo de um sol. Então, o que acontece? Ela está recebendo calor, ela vai se esquentar. Tá? Ou pode ter situação em que ela acaba perdendo calor por radiação no meio, tá bom? E aí esse valor é negativo. E tem o calor perdido por evaporação. A gente sabe que evaporação é uma medida do corpo para poder tentar regular a nossa temperatura corporal. Tá? Então, esse valor aqui é sempre negativo. O que acontece? Se eu tiver um S maior que zero, ou seja, então eu estou acumulando energia. Então eu tenho ganho de calor, eu posso ter problemas de hipertermia. Desculpa. Se o S for menor que zero, então eu estou perdendo calor para o meio. Então eu posso ter problemas de hipotermia. É sempre esse equilíbrio que a gente tem que analisar. Se for igual a zero, ele não ganha e não perde nada, ele está na zona de conforto térmico, que seria o ideal. Como que a gente acaba medindo isso? Tá? Nós temos aqui o medidor de estresse térmico, que ele é a união de um termômetro de globo, um termômetro de bulbo seco e termômetro de bulbo úmido. Ele vai te dar esses parâmetros. Uma outra forma de analisar isso é através do higrômetro. O higrômetro que ele vai te, ou termohigrômetro, como chamam, né? O que ele vai te dar? Ele vai te dar dados de temperatura e umidade relativa. E aí, com esses dois dados, a gente vai nesse diagrama aqui, em que a gente vai analisar a temperatura do ar e a umidade relativa e saber aonde que a pessoa está situada. Por exemplo, se eu tivesse aí, vou chutar valores, 25 graus Celsius e 40% de umidade relativa. Então, vou vir aqui, 25 graus Celsius, 40% de umidade relativa, eu estou numa zona confortável. Agora, se eu tiver 25% e essa umidade relativa cair para 20% também, eu já estou em muito seco. Agora, se ele for para 90%, eu vou para essa linha aqui. Ele vai estar em muito úmido. Então, ele vai cair em uma zona em que você consegue determinar qual é a zona em que essa pessoa está. Ela tem que estar sempre aqui, ó, nessa região confortável. Se ela passar um pouquinho daqui, ela vai ter a necessidade de vento para conforto, porque vai estar muito quente. Ou estiver abaixo disso daqui, ela vai necessitar de sol para conforto. Se continuar caindo,
eu posso entrar numa região muito fria ou, se estiver aumentando, a nossa umidade, a nossa temperatura muito quente. Então, aqui, se eu estiver variando a minha umidade relativa, eu posso entrar num lugar muito seco para um lugar muito úmido. Então, é só linkar essas duas informações e eu vou saber o quanto eu tenho, a situação em que meu trabalhador está exposto. Bom, quais são os problemas que nós temos no trabalhador em relação ao calor? Tá? Nós temos exaustão, a pessoa sente maior cansaço, desidratação, tá? A pessoa vai sentir mais sede, vai pedir mais calor para essa temperatura de corpo regularizar. Em algumas situações você pode ter até diarreia, tá? Excesso de calor pode provocar diarreia na pessoa, sim, tá? Nós temos câimbras devido ao calor e choque térmico, tá? Então, você está num ambiente muito quente, você sai, sofre aquele choque térmico, a primeira coisa que você começa é espirrar, pode ficar com um problema de rinite, sinusite, e quando não, no meu caso, eu acabo sempre pegando uma gripe junto, né? Não sei de vocês, mas eu acabo, quando sofro um pouco de choque térmico, eu acabo sofrendo um pouco com a minha rinite também. E a fadiga fisiológica ao frio, tá? Sistema circulatório, nós temos uma vasoconstrição periférica, diminuição da pressão arterial, da frequência cardíaca e da taxa metabólica, ou seja, o seu corpo ele começa a tentar, ele vai diminuindo esse ritmo, né? Porque seu corpo vai esfriando, ele vai tendo menor energia térmica dentro do corpo, você acaba tendo esse problema circulatório, porque o líquido do seu sangue começa a ficar mais denso. A sua pele começa a ter um enregelamento dos dedos. Tá? O que é o enregelamento? Ele vai começar a ficar com os dedos com a ponta meio preta, né? Até queimar a pele. Os pés de imersão e ulcerações ao frio, que são feridas, bolhas e necroses. Na cabeça, nós temos sonolência e coma. Tá? Então, como a gente vê aí, como quem nunca viu aquele filme do Titanic, que tem lá o ator que fica na água a 0 graus Celsius, tá? Ele vai entrando num estado de tremor. Por que esse estado de tremor ocorre? Porque a pessoa está tentando tremer para poder produzir energia para aquecer o corpo, né? E ele não faz isso, né? Ele não consegue, pela temperatura, se manter vivo, porque vai cada vez mais perdendo energia para o meio, o corpo vai se cansando, né? Não tem mais tanta energia para poder fazer esse movimento vibratório. Pode ver quando a gente fica num ambiente frio, a gente começa a tremer bastante, que é justamente para liberar esse calor. E a pessoa começa a entrar numa sonolência. Entrou em sonolência e acaba entrando em coma também. Uma coisa que é bem interessante, né, em relação ao Titanic, que um dos funcionários do navio acabou sobrevivendo na água gelada. Como? Mandou conhaque a ver para tomar, né? Ele encheu o caneco mesmo. E aí, aquele calor do conhaque é que acabou fazendo ele sobreviver. Por isso que na Rússia é muito comum a pessoa tomar mais vodka do que água, porque lá é muito frio. Então, para manter a temperatura do corpo, eles mandam ver em bebida alcoólica bem poderosa, né? Que é justamente para que essa bebida faça com que o corpo esquente. E esquentando, o frio não seja um elemento tão devastador na saúde, ou pelo menos na sobrevivência naquele período. Bom, gente, em termos de abordagem de risco térmico, nós temos a sobrecarga térmica, tá? Que aí é a parte da NR15, e nós temos o conforto térmico, tá? Que está ligado à ergonomia, que está ligado à nossa NR17, tá bom? Então, por hoje, termina a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido os riscos físicos que são possíveis de se ocorrer em um ambiente de trabalho, tá? E nós continuamos essa aula de riscos físicos na semana que vem, tá bom? Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais!